Jesus. Ainda de pé, abra suas Bíblias. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Louvado seja Deus. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez na casa de Deus, amém? Para juntos adorarmos a Deus. Todos encontraram? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje é uma noite festiva, noite de Santa Ceia, que nós comemoramos a morte do Senhor Jesus, amém? E também a ressurreição. A Santa Ceia é uma das festas que o crente tem prazer, tem alegria em participar. Uma delas é o batismo nas águas, e outra é quando a alma se converte ao Senhor. E das três festas que nós comemoramos, a Santa Ceia consideramos a melhor, porque nós refletimos o que nós fizemos durante um período, examinamos a nós mesmos, começamos a refletir o que Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir e nos dar o direito de alcançar o reino dos céus. Eu sei que todos nós conhecemos bem sobre essa passagem, mas a Bíblia diz que nós temos que lembrar, amém, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, até que Ele venha. Então a promessa de Deus, ela não se findou. A promessa de Deus está apenas começando. Sabemos que Jesus voltará e buscará a sua igreja. Louvado seja Deus. E a Santa Ceia, meus irmãos, representa duas coisas. Representa a aliança e representa também a comunhão. A aliança do Senhor, que é chamada de a nova aliança, foi uma aliança renovada, já não mais por animais sacrificados, já não mais com sangue de animais, nem impondo as mãos ou a mão sobre o bode para levar o pecado para o deserto, mas sim uma nova aliança. E às vezes nós perguntamos ou questionamos a nós mesmos, ou lendo a Bíblia, não conseguindo interpretar, que aliança é essa? E de que forma que é feita? Aí nós pensamos, é espiritual. Sim, ela é espiritual. Mas essa aliança tem base em alguma coisa. Ela tem base em costumes judaicos da época de Jesus. Aqui fala que naquela época, o bom judeu, ele fazia aliança sacrificando, quer seja ao Senhor, quer seja aos homens. Sacrificavam, matavam animais, e o sangue dos dois povos,
eles tinham que se misturar, tinham que fundir, para que pudesse ser feito uma aliança. E essa aliança que nós conhecemos é a aliança com o Senhor Jesus. Ao contrair uma aliança, as duas partes teriam que declarar as suas vidas ser uma do outro. Quando os países vizinhos naquela época faziam aliança, eles faziam aliança de vida ou morte, contando que ele deveria perder algo, ou outro perder algo, se tornar um só povo, se fundir, ou seja, ser um só povo e vice-versa. Por isso Jesus declarou na Santa Ceia que era a aliança do seu sangue. E Jesus derrama o sangue dele na cruz do Calvário para fazer uma nova aliança entre Deus e o homem. E esse sangue derramado na cruz do Calvário representa a nova aliança do Senhor. No Velho Testamento nós vemos Abraão ao encontro de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele também levou, melhor dizendo, pão e vinho, para fazer uma aliança com o homem. O que era isto? Uma aliança espiritual, um ritual de uma nova aliança. Quando ceamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo e que nossas vidas estão misturadas, fundidas uma à outra. Lá em João 8,31 está escrito, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. E a vontade do Pai, a vontade de Jesus, é que nós, a igreja do Senhor, e o Senhor se torne um. Fundidos, amém? Aliançados, como se fosse uma só pessoa, entendendo qual é a vontade de Deus. Até porque o Romanos fala a respeito do culto racional, no capítulo 12, para que nós possamos ser uma só pessoa em Cristo, termos a mesma mente de Cristo. Jesus deixou bem claro que os que seguiam Ele deveriam ter compromisso. E o compromisso com Jesus não é apenas nós seguirmos Ele, abre aspas, pelo caminho afora. Eu costumo pregar, meus irmãos, que existem 3 tipos de cristãos na igreja: aquele que segue Jesus, aquele que serve Jesus e aquele que adora Jesus. Uns seguem por causa dos sinais, por causa dos milagres, ou por causa da necessidade. A outra classe serve Jesus pela gratidão. Já é um patamar mais elevado. O outro patamar são aqueles que adoram, aqueles que têm compromisso, aqueles que têm aliança firme com Cristo, na compromisso com Cristo, a renovar a sua aliança. Porque se não renovar a sua aliança através do sangue, nós não alcançamos os nossos objetivos e nem os objetivos de Deus para com a nossa vida. Segunda coisa, comunhão. Só pode ter comunhão com Cristo quem tem aliança com Cristo. Só pode comungar com Cristo quem tem compromisso com Ele. E a igreja do Senhor, independente de placa de igreja, ela tem compromisso. Então ela pode sim ter comunhão. No tempo apostólico, as ceias também eram chamadas de festas ágapes, ou seja, a festa do amor. E hoje nada mais é do que uma festa do amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é por isso que nós estamos aqui, porque temos aliança com Cristo, e temos comunhão uns com os outros e com Cristo, amém? Então essa é a festa ágape, a festa do amor,
que é o mesmo que o culto de Santa Ceia. A expressão meu corpo, que encontramos no ensino da Santa Ceia, reflete a visão de unidade e comunhão. Quando nós estamos em Cristo, ou já estamos em Cristo, temos compromisso com Cristo, temos a união com Cristo, nós temos a união e a comunhão uns com os outros. João diz que se nós amamos os irmãos e magoamos os irmãos, ou falamos mal um dos outros, nós não temos comunhão. Ser crente não é tarefa fácil. Ter compromisso com Cristo é uma tarefa difícil. Fazer aliança com Ele verdadeira não é fácil, mas é um lugar de comunhão em praticamente quase todas as culturas daquela época. E a mesa do Senhor não deixa de ser também uma característica. Temos que ter aliança, temos que ter comunhão para assentarmos à mesa com Cristo, à mesa da Santa Ceia do Senhor. E Jesus reúne os seus discípulos, que ainda não eram apóstolos, eram apenas discípulos, reúne a mesa, assenta-se em volta da mesa para comungar, para comer o pão, para beber do vinho, porque tinham comunhão com Cristo. Pensavam, não todos, mas de igual forma, sabendo que um não pensava igual, e o mesmo que não pensava igual a Cristo, entregou Jesus, não sabendo discernir o corpo de Cristo, não sabendo o que é participar à mesa com Cristo. Quem come e bebe não discernindo o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. A Santa Ceia é para termos vida ou morte. Quem conhece o que é Cristo, ou que conhece o que é aliança, comunhão, assentar-se à mesa, ele tem vida. Mas quem não discerne o corpo de Cristo, ele come e bebe para a sua própria condenação, para a sua própria morte. E dentre esses rituais, eu quero destacar 3 coisas importantíssimas que nós aprendemos ou nós participamos na Santa Ceia. Primeira coisa, a Santa Ceia representa para nós o quê? A morte de Jesus. Nós temos que sentir prazer, alegria, em saber que Jesus morreu. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus estava dando instruções do culto em memória. Todas as vezes que comerdes e beberdes, lembrai-vos ou anunciai-vos a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Então, primeira coisa que destacamos, a morte de Jesus. E não foi uma morte qualquer, foi uma morte para fazer uma nova aliança. Jesus, sendo Deus, sendo também Criador dos céus e da terra, Ele, Deus, Jesus, quis fazer aliança com o homem. O que o homem não podia fazer, Deus fez. Se humilhou na forma humana, se fazendo homem, para fazer uma nova aliança com aqueles que crerem na sua palavra, crerem que Ele era e é o Messias nos dias de hoje. Aleluia! Um Deus santo, poderoso, glorioso, onisciente, onipresente, onipotente, um Deus imutável, um Deus eterno, se faz homem para redimir, para resgatar o povo que estava perdido. E esse povo somos nós, que estávamos perdidos, desgarrados como ovelha que não tem pastor. E Jesus veio para resgatar
Ele deveria comer o pão e o vinho em sua memória. Pão representa apenas o corpo vivo de Jesus. Representa também o corpo dado em favor deles. O corpo de Jesus não é apenas um corpo físico, mas um corpo espiritual, dado, entregue aos romanos em favor nosso. Em outras palavras, ambos elementos, pão e vinho, apontavam para a morte do Senhor Jesus. E pela morte de Jesus que deve ser lembrado. É pela morte dele que nós lembramos dele. Por isso que nós reunimos uma vez ao mês para lembrarmos que alguém morreu, derramou sangue puro, sangue vivo, para fazer uma nova aliança com este povo pecador, que não tinha prazer, não tinha alegria, estava desgarrado. Então Jesus morreu por nós. Segunda coisa, Jesus morreu, fez uma aliança conosco, mas com um objetivo, com um propósito. A segunda verdade é para remir os pecados, para resgatar os pecadores, para perdoar aqueles que não tinham poder de perdoar. Agora pense comigo, meus irmãos, um Deus santo, sem palavras, desce à terra para fazer aliança com o homem, para perdoar aquele que não tinha perdão. Este é o Deus que nós cremos. O propósito da morte de Jesus, conforme Mateus, o caso representa o sangue da nova aliança, que é derramado a favor de muitos, aleluia, para o perdão dos nossos pecados. Primeiro ele morreu na cruz, para poder redimir, para resgatar, para salvar, através do sangue de Jesus, derramado em sua morte, e morte de cruz. Deus estabeleceria uma nova aliança, cuja maior promessa era o perdão dos nossos pecados. Nós não tínhamos o direito, não tínhamos o dever, nem de mencionar o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que pelo seu infinito amor, Ele nos redimiu. Nós éramos órfãos, sem pai, sem Deus, sem Criador. Agora nós somos filhos adotivos, a qual clamamos Abba Pai. Filhos adotivos de Deus, por intermédio de Jesus, que morreu na cruz para redimir, resgatar, salvar a humanidade que estava perdida. Aleluia! A terceira verdade, Jesus morreu em nosso lugar. Esse drama do cenáculo dos discípulos não era apenas espectadores, mas participantes. A partir do momento que nós já temos a aliança com Cristo, que nós temos comunhão reconhecendo a morte dele e a remissão dos nossos pecados que nós não merecíamos, nós passamos a participar da mesa, a participar da mesa da Santa Ceia do Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós não somos apenas ouvintes, nós não somos apenas vemos, não somos espectadores, mas nós somos participantes, e participantes do reino. Eu já ministrei aqui outras vezes sobre a oração do Pai Nosso, que nós oramos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Essa parte aí, venha a nós o teu reino. Nós que servimos a Deus, que cremos em Cristo, temos aliança com Ele, temos comunhão com Ele, sentamos à mesa com Ele,
conhecemos o motivo pelo qual ele morreu por nós. Nós temos o direito, nós temos o poder, nós temos o dever de trazer o reino dos céus para a terra. Venha a nós o teu reino. É trazer Deus para a igreja, é trazer Deus para a sua vida, trazer Deus para todos aqueles que precisam da presença de Deus. Aleluia! Venha a nós o teu reino. Nós somos levitas. Levita é aquele que adora, aquele que chama, aquele que atrai, aquele que busca, aquele que traz o reino dos céus para a terra. O discípulo pergunta para Jesus: onde é o reino dos céus? Quando será o fim? Jesus disse: o reino dos céus é aqui. O reino dos céus está dentro de vocês. Se nós buscarmos Deus para a igreja, Deus para nós, Ele vai manifestar. Porque nós somos levita. Nós somos aquele que chama, que atrai, que busca, que traz Deus para a igreja. Aleluia! Nós não somos apenas espectadores em um grande culto. Nós somos participantes. Nós ouvimos, participamos, comemos, bebemos, alegramos diante do Senhor. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que também comesse. Não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para que o bebessem. Então nós somos participantes. Jesus chamou os discípulos à mesa, os 12, para participar. E é interessante que Jesus não excluiu nenhum dos seus. E Paulo disse: cada um examine-se a si mesmo. Cada um avalie a sua situação. Cada um faça uma retrospectiva e toma do pão e beba do cálice. Nós não somos juízes de ninguém. No ato da comunhão, no ato da aliança, no ato de sentar na mesa do Senhor, o ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva de receber Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossos pecados. Para alguns ainda é parábola, mas para nós é verdadeiro. É uma parábola viva, e de nos alimentarmos dele em nossos corações. Quando pegamos o pão, examinamos a nós mesmos, começamos a prefigurar Jesus em nossa mente, vendo ele como uma pessoa sendo machucada, sendo ferida, porque está lá em Isaías 53, porque ele levou sobre si os nossos pecados, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus. Começamos a ver Jesus em nossa mente, sendo chicoteado, sendo maltratado, sendo cuspido, levando chibatadas, aleluia, pondo coroa de espinhos sobre a cabeça dele, crucificando Jesus na cruz do Calvário, o sangue derramando, Jesus expirando e dizendo: Labá sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? E nós sentimos Deus presente em nossa vida, nos sentimos mais miseráveis pecadores, porque nós não merecíamos e nem merecemos até hoje de sermos chamados filhos de Deus. Examinamos cada um a si mesmo, mediante a sua fé em seu coração. Jesus produz vida e vida com abundância. A Santa Ceia foi instituída por Jesus,
e uma grande riqueza espiritual para nós nos dias de hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós julgássemos nós mesmos, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Pode ficar sentado. Por favor, faça 1 minuto de silêncio. Eu vou voltar para o pastor Jesus, vou voltar ao microfone. Feche os teus olhos, em ato de fé, de reverência. Total silêncio, por favor. Examine-se a si mesmo. Faça uma reflexão. O que você fez, o que nós fizemos nos últimos dias. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Solta o musical aí, irmão. Aleluia, Jesus. Faça o exame de consciência, meus irmãos. Iremos participar da ceia do Senhor Jesus. Um ato solene, um ato espiritual, para podermos termos vida e vida com abundância. E esperarmos até que Jesus volte para buscar a sua igreja.